Alunos da mediação tecnológica, olha eu aqui de novo, professor Beto, com vocês novamente. E hoje, a nossa aula de História de Rondônia, ela nos traz um dos assuntos mais pertinentes de nossa história. Ela nos traz os povos originários, os povos indígenas da nossa região, os povos indígenas de Rondônia. Como é que eles estão nesse contexto social, nesse contexto político, nesse contexto histórico dentro do nosso estado? Nós passamos pelo século XVIII, pelo século XIX, pelo século XX, e nós vamos perceber em vários momentos dessa história esse povo sendo oprimido. E hoje, a aula ela vai especial para essa população indígena de Rondônia. Os Aikanã, os Atsu, os Canoê, os Amondaua, os Aporinã, os Aricapu. Essa população que está aqui inserida, os Uruá, os Cinta-Largas, os de Jaromiti, que estão espalhados pelo estado de Rondônia. Muitos desses que são nossos alunos, como os Guaraçu, Guaraçuguê, os Icolens, os Miquelenhos, os Canoê, os Caçupá, os Caripunas, os Caritianas, os Caro, os Caxarari. Povos que estão aqui espalhados e que fazem parte até da mediação tecnológica. Os Coazá, os Macurapis, os Miquelenhos que a gente falou, os Nambiquaras, os Uruê, o Auau, que tem uma história tão linda. E parabéns pelo documentário, os Puruborá, os Sacarabiá, os Suruipaeté. Suruipaeté, que tem uma representatividade muito forte. Os Tupari, os Uari e, claro, os Uajuru. Esse povo que está aqui no contexto da história e outras populações indígenas que estão presentes aqui dentro do nosso estado, que possam não ter sido faladas aqui na nossa aula, mas que estão presentes. E muitos desses povos que ainda não foram contactados. É para vocês a aula de hoje, dentro desse contexto. Na tela para vocês. Na tela para vocês aí, porque nós estamos na aula 7.1. Eu sou o professor Beto e estarei com vocês dentro desse contexto, porque nós vamos falar hoje sobre populações indígenas do Vale do Guaporé, Rio Madeira e Guaporé. Olha aí. E a gente já começa na região do Madeira. Olha na região do Madeira. Na região do Madeira, Mamoré e Guaporé, os portugueses encontraram dois tipos de grupos indígenas, os habitantes antigos e os povos que para cá migraram. Destes povos, os Tupi foram os primeiros a atingir a bacia destes rios. O povo Tupi é um povo muito forte aqui. O tronco Tupi, mais que o tronco Arawak, muito mais, ele é um tronco linguístico muito forte dentro da nossa região. Acredita-se que os Tupis, eles migraram da região norte, aqui, principalmente da região onde é Rondônia, e foram para o litoral brasileiro. Quando eles chegam no litoral brasileiro, eles se deparam com os portugueses chegando ao Brasil. E eles vão fazer uma migração inversa. É por isso que os portugueses, quando chegam, eles vão se deparar com os Tupi, no litoral brasileiro, no central e norte, e nós temos aí os Guarani lá no sul, muito forte esse povo. E esse povo aqui, esse povo originário, vamos colocar assim, povos originários, porque são os povos que deram origem ao Brasil que é hoje. Aqui existiam os indígenas, chegaram os portugueses trouxeram o escravizado africano para cá. Esse escravizado africano com português, com indígena, vai se miscigenar, fazer uma mistura e formar o povo brasileiro que é hoje. Rondônia. Vocês sabiam que Rondônia, só Rondônia hoje, conforme o último censo, o censo de 2022, Rondônia tem cerca de 21.153
pessoas indígenas aqui dentro de Rondônia. Esse último censo ele nos traz esse número. Houve um crescimento aí, tá? Houve durante a história uma diminuição, mas agora houve um crescimento, 21.153 pessoas indígenas, que representa 1,25% da população brasileira, da população total. 1,25% desses povos. Tá? Em relação à população do Estado, 1,25%. Então, não são minorias. O Estado tem quase hoje 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões, apenas 21.153 são, pelo menos, autorreconhecidos como indígenas aqui dentro. Tá? Uma população do Estado. Os indígenas representam 1,34%, então, desse total. Vocês têm ideia qual é o município que tem maior número de populações indígenas aqui dentro do estado de Rondônia? Alguém tem uma ideia? O município de Guajará-Mirim. O município de Guajará-Mirim, que ele pega um território e tem várias terras indígenas aí dentro do município de Guajará-Mirim, hoje é o município com maior quantidade de povos indígenas, representando quase 14%, 13,92%, segundo o IBGE, dessa população indígena aqui dentro do município de Guajará-Mirim. E nós temos vários alunos aí, da Baía das Onças, dessa região aí, que são alunos nossos da mediação tecnológica. Eu já mando um grande abraço para vocês. Grande abraço para vocês. Né, meus colegas aí que estiveram na formação comigo. Então, olhem na tela de vocês. Na tela de vocês, o processo histórico do estado de Rondônia. Nós temos os tupinambás, foram descobertos ainda no século XVII, em 1639, pelo padre Acunã, no Rio Amazonas, na ilha de Tupinambarã, na foz do Rio Madeira, onde hoje é Parintins. Para quem não ouviu falar em Parintins aí, só é ver aí nesses programas de reality show que estão passando aí, que tem a Cunhamporanga participando desse programa. E nós temos aí esses descendentes do Tupinambá, de Pernambuco, aí, os tupinambás que vão estar aí nessa região. Hoje, Parintins. Então, nós temos esses tupinambás que migraram também para essa região, que foram o primeiro contato de descoberta desses europeus com os indígenas que aqui estavam. Olha essa foto aí, que legal. Essa foto aí desses defensores da natureza aí. Defensores da natureza. Tentam segurar sua cultura. Outros grupos migraram para essa região, provocando guerras intertribais pelo controle do território. Dentre os moradores antigos do Madeira, encontramos os Torá. Nós estamos falando aqui do Rio Madeira, da bacia do Rio Madeira, tá? Nós temos os Torá, nós temos os Mura, que é muito... inclusive, hoje nós temos uma indígena chamada Márcia Mura, que ela tenta resgatar a cultura Mura aqui do Madeira. Os Matauaí, que migraram do Peru, fugindo do domínio espanhol. Então, nós temos essas populações indígenas aqui. Estão vendo o processo histórico que nós estamos estudando? Nós estamos estudando um processo histórico desse processo de colonização do Vale do Madeira. Mas hoje é interessante nós sempre fazer um apanhado do processo histórico com hoje. Nós falávamos do município de Guajará-Mirim. O município de Guajará-Mirim, segundo o censo do IBGE, ele tem em torno de 5.482 indígenas. O outro município, por incrível que pareça, o segundo maior município com populações indígenas é o município de Porto Velho. Mas quando nós falamos de Porto Velho, nós estamos falando de Porto Velho que pega do Baixo Madeira até Nova Califórnia, divisa com Acre. Só Porto Velho tem 4.112 indígenas pelo IBGE. 4.112 indígenas que tentam resistir nessa cultura. Nós temos os Caçupá aqui, nós temos os próximo de Porto Velho, nós temos os Caripunas, os Caritianas, que são aqui próximos, que são indígenas que vão ter um contato muito forte com o processo de colonização, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
Nós temos Cacoal com 1.688 indígenas, vindo em terceiro lugar, o município de Cacoal, seguido de Ji-Paraná e Vilhena. Ji-Paraná com 1.573 indígenas e Vilhena com 1.225 indígenas. Então, são números que são trazidos hoje pelo IBGE para a gente analisar como é que se dá essa população indígena dentro do estado de Rondônia. Número esse que principalmente pelos nossos alunos indígenas. Eu aconselho vocês buscarem dados do IBGE, dados atuais do IBGE, do último IBGE que teve, e vocês terem esse dado com vocês, já fica como atividade complementar sobre essas populações indígenas. E aqui, hoje, com o meu colar que eu ganhei de um aluno meu, Tupari, ganhei esse colar aqui de presente dele, e hoje eu uso esse colar. E grande abraço aí para os meus colegas professores Tupari, que estão aí conosco, dos meus colegas do Ajuru, lá principalmente de Rolim de Moura do Guaporé, que nós temos alunos aí, o Ajuru, que participam da mediação tecnológica. Nós temos aí um grande abraço a essa população indígena que hoje está estudando na mediação tecnológica e está tendo a satisfação de conhecer um pouco de sua história, de sua trajetória. Joguem na tela aí, meu diretor, joguem na tela aí para a gente trazer mais dados para os nossos alunos. Dados históricos, na tela. Tá? Os Cauaíbe eram uma nação em que subdividia em vários grupos. Dentre eles, nós temos os Paritintins. Tá? Os Cauaíbe foram perseguidos pelos Mundurucuns e expulsos de seu território. Aqui, ó, nós colocamos aqui a representação de Luiz Clara, aqui, descendente dos Cauaíbes também. Nós temos aí os Caritianas, nós vamos ter, com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, nós estamos vendo o médico da estrada de ferro Madeira-Mamoré nessa fotografia colorizada por Luiz Claro. Quero agradecer ao Luiz Claro por ter disponibilizado essas fotografias, onde ele coloriu essas fotografias que eram em preto e branco, e traz um pouco dessa trajetória desses indígenas dentro do Madeira. Infelizmente, nós tínhamos um vídeo que era a missão jesuítica, que não iremos passar agora para vocês, mas essa missão jesuítica ela é muito forte, aonde fala sobre essa presença do Cauaíbe aqui em Santo Antônio do Rio Madeira. Se nós lembrarmos que, historicamente, século XVIII, século XIX, século XX, Rondônia, na década de 1930 e 40, existia cerca de 80 mil indígenas aqui. Somente o médico do Médio Machado, teve um antropólogo aqui, o antropólogo chamado Lévi-Strauss, em seu livro Tristes Trópicos, ele descreve uma densa expedição descendendo do rio Pimenta e adentrando ao rio Machado abaixo. Ele narra que, se fosse contar quantos indígenas ele encontrou pelas barrancas desses rios, eles calculariam em torno de 50 mil indígenas, que era justamente... Vem cá comigo, sabe o que era? Que ele fala? Ele chamava de Império Cauaíbe. Império Cauaíbe. Então, os Cauaíbes, que tem aquela foto ali que ele fala para vocês, trazem esse relato histórico dos Cauaíbe. Esses Cauaíbes, eles vão perdurar, eles vão resistir por muito tempo aqui nessa região. E Lévi-Strauss, ele já trazia essa concepção dos Cauaíbes. Na tela para vocês. Olha aí na tela. Então, aldeia Mundurucum, em Juara. Aldeia Mundurucum em Juara. Então, nós temos aí os Tupari, Cauaíbe, após a dispersão provocada pelos Muras, que eles vão estar ele era Tupi-Cauaíbe, e eles vão estar em contato e conflito com os Muras. Situavam-se no Rio Branco, afluente do Roosevelt, ampliaram seu território até Ji-Paraná, sendo encontrados no final do século XIX, no campo de Parecis, entre a foz dos Arinos e Juruema. Vocês percebam que os Cauaíbes, eles eram povos nômades. Eles eram povos... Vários estudiosos vão passar aqui pela região. Nós temos um alemão chamado Emil
Heinrich Nestlingen, tá? Ele vai fazer uma expedição aqui entre 1933 e 1935. E a expedição dele, que é feita pelo Vale do Guaporé, ele vai detectar vários povos indígenas, entre eles os Uajuru, dentro dessa expedição que ele vai fazer aqui pelo Vale do Guaporé. Os indígenas da etnia Tupari, em 1933, ele vai fazer esse contato com eles na terra indígena Rio Branco, em Alta Floresta do Oeste, e ele vai fazer vários contatos com esses povos indígenas, tá? Com esses povos. Então, os Tupicauaíbes, eles vão estar muito presentes. Se vocês quiserem assistir uma aula nossa do primeiro ano do ano passado, a aula de número 1, tem um vídeo lá interessante que o professor Lorismar narra nesse vídeo, bem bacana, que ele filma lá em Santo Antônio, ele narra sobre os Tupicauaíbe, sobre essa presença Tupicauaíbe no Rio Madeira. Muito forte essa presença. Mapa do IBGE, lá, o IBGE de 2002, ele traz a presença desses indígenas aqui. Olhem na tela para vocês, na tela. Agora vamos para o Mamoré. Vamos sair um pouco do Madeira e vamos para o Mamoré. O Baixo Mamoré foi objeto da migração de outros grupos indígenas, o Xixapacura, que viveu originalmente no curso médio do Alto Rio Branco, Baures, e na área em torno do Lago Xitiopa, a parte de Concepción, em Chiquito, na Bolívia. O que eu quero também trazer para vocês aqui? Vem cá comigo, rapidinho aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. O indígena, que ele está dentro da fronteira do Brasil e da Bolívia, o indígena não tem na sua concepção essa questão de fronteira. Fronteira é uma definição nacional, de uma nação para outra. O indígena, ele está ali, ele não está dentro de suas terras, dentro de uma demarcação territorial que foi feita sem o seu consentimento. Então, muitas vezes nós vamos encontrar indígenas que, principalmente no Vale do Guaporé inteiro, nós vamos encontrar indígenas que eles tanto estão no Brasil quanto eles estão na Bolívia. Nós vamos encontrar indígenas que sofreram influência da língua portuguesa e da língua espanhola. Não quer dizer que ele seja português ou que ele seja espanhol. Eu estou vendo aí, em alguns casos, o pessoal dizer, porque esse indígena é boliviano, ele não é. Não existe isso. Para o indígena, ele não tem essa demarcação com fronteira. Corte de Muedaju, no IBGE de 2002, ele traz diversidade de povos identificados nesse período ali, quando foi construído um mapa etno-histórico, e eles vão trazer essa diversidade de povos. Olhem na tela de vocês aí para a gente falar um pouco sobre isso. Nós temos como os Parauate, Kepiriwate, identificados e datados de 1922. Aqui nós temos Urupá e Jaru, pertencente à família linguística de Chapacura, entraram em contato com os portugueses no início do século XVIII, os Chapacura. E esse contato, no início do século XVIII, ele vai ser um contato muito forte, porque nós temos aqui os Urupá e o Jaru, que eram pertencentes dessa família linguística de Chapacura. Eles vão entrar em contato com esses portugueses. O século XVIII ele é um século muito decisivo. Vem cá comigo. Dom Antônio Rolim de Moura, se nós olharmos algumas cartas do século XVIII, carta da construção do Forte Príncipe da Beira, carta de Vila Bela da Santíssima Trindade e outras cartas, Dom Antônio Rolim de Moura, juntamente com o governador do Grão-Pará, ele já narra a presença de indígenas em vários pontos dessa região,
Indígenas esses que vão ser contactados por esse homem branco, homem que trouxe consigo o diretório, que foi a primeira questão cruel contra os indígenas, o diretório, que ele vinha numa política de proteger o indígena, na realidade ele trouxe mais opressão para esses povos indígenas. Nós temos no século XVIII o diretório, depois quando nós chegamos aí no século XIX, nós vamos ter o problema do seringalismo na Amazônia, a descoberta do látex, do processo de vulcanização, ele vai intensificar a colonização da Amazônia, trazendo para cá pessoas de tudo quanto é parte do mundo para explorar a borracha. Esses exploradores de borracha vão trazer consigo imigrantes, o migrante nordestino, principalmente o cearense, e vão trazer esse cearense, esse nordestino, que está fugindo da seca. Eu falo nordestino porque não foi só do Ceará, de várias partes do Nordeste vieram pessoas fugindo da seca e foram colocadas aqui nos seringais da Amazônia, no chamado primeiro ciclo da borracha, e isso causou um conflito muito grande com esses povos indígenas que aqui estavam. Esse é o processo que intensificou a dizimação desses povos. O homem branco, muitas vezes, ele não precisa dar um tiro contra o indígena para dizimar sua etnia inteira, vamos colocar assim. Ele só precisa ter contato com esse indígena, porque esse homem branco, ele trazia doenças e vírus, bactérias que não eram conhecidos pelos povos indígenas. O seu corpo não tinha anticorpos. E esse simples contato, ele trazia já um processo de dizimação. E quantas pessoas não foram dizimadas ao longo dessa história? Tanto é que, com esse processo da borracha, da construção de estrada de ferro, das linhas telegráficas, a opinião internacional começou a pressionar o Brasil sobre esse genocídio indígena que estava acontecendo na Amazônia, muito forte. O Brasil teve que se movimentar e teve que criar, através do Marechal Rondon, o SPI. SPI-LTN, que era Serviço de Proteção Índio, Serviço de Locação de Trabalhadores. Por que isso daqui? O SPI, a princípio, que ele parece vir para proteger o índio, ele vai colocar o índio dentro da filosofia positivista que existia naquele momento, que era incorporar o indígena na sociedade nacional por meio da produção. Por meio de um capitalismo que o indígena não conhecia, o sistema capitalista. E ele é colocado, ele é inserido. Tanto é, nós vamos civilizar, vocês já ouviram essa palavra? Nós vamos civilizar esse povo, nós vamos colocar ele, com meio de produção, foi feito as colônias agrícolas para colocar esses povos. Esses povos muitas vezes foram tirados de sua terra e colocados em terras indígenas que não era da sua cultura. Povos foram espalhados ou povos diferentes foram juntados em uma mesma terra indígena. E sua terra original, aonde estavam as urnas funerárias, aonde estava o seu processo histórico, foi abandonado. Como foi o caso na tela para vocês. Como foi o caso também dos Muras, que desapareceram aqui do Madeira. A nação que mais ferozmente reagiu ao avanço português na área do Madeira foram os Muras, compreendendo o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Japurá. Mais aqui para o Amazonas, esse povo ele vai ser um povo aguerrido, um povo guerreiro, que ele vai resistir. Olha aí o Murapirahã. O Avener Prado, que é um repórter fotográfico da Folha de São Paulo, ele tira essa foto dos Murapirahã. A luta simultânea contra os europeus fez com que os Mundurucuns, outros povos daqui da Amazônia, nós estamos falando de Amazônia, que a gente não pode falar sobre a questão indígena, só sobre Rondônia. Esses povos mundurucus obtiveram diversas epidemias
que eu estava falando para vocês ainda agora, ocasionados uma enorme mortandade entre os mundurucuns. Eles vão sofrer com esse contato. Coronavírus, vocês viram como o coronavírus chega no Brasil? Vocês viram o quanto foi letal o coronavírus no Brasil? Nós não tínhamos anticorpos para o coronavírus até tomarmos a vacina. Nós não possuíamos anticorpos. O coronavírus ele veio de uma forma muito letal. Hoje não, hoje com os nossos anticorpos desenvolvidos a partir da vacina, nós criamos resistência ao vírus, um pouquinho maior, que nós não podemos descuidar. Agora imagina o indígena, que não tinha acesso à vacina, não tinha acesso à própria doença. De uma hora para outra chega uma simples gripe dentro de um corpo frágil, mal alimentado. Esses povos eram varridos. Os mundurucuns, eles quase foram varridos da face da terra por essas epidemias. Os Uari, tem uma pesquisadora chamada Francisca Vilhaça, que ela fala sobre os Uaris aqui em Guajará-Mirim, e a Francisca ela traz esse simples contato com esses povos indígenas, o quanto eles sofreram. Aqui, no estado de Rondônia, aqui, acredito que existia mais de 80 mil indígenas. 80 mil indígenas. Esse número ele tinha sido reduzido para 2 mil indígenas na década de 80. Quase tinha sido dizimado. De 80 mil sobrou pouco. Menos de 2 mil indígenas aqui. Hoje nós já estamos num processo de crescimento dessas populações, já estão com 22 mil indígenas, já houve um pouquinho desse crescimento, mas já não chega nem perto dos 80 mil que existia aqui no início do século XX. Sabe por quê? Porque o genocídio e o etnocídio, ele foi cometido sistematicamente a esses povos que tentaram resistir. Vocês sabiam que o único caso de genocídio que foi julgado, que foi a júri, foi do povo Oroim, aqui em Guajará-Mirim? Um genocídio que aconteceu na década de 90, em 1990, ali em Guajará-Mirim. Sabe o que aconteceu com os culpados? Ele já estava velho demais para cumprir a pena. E a pena prescreveu. O único genocídio que foi a julgamento dos Oroim, que existe relato, eles esperavam eles sair da oca e ficavam atirando. E aquelas pessoas iam se mutuando umas sobre as outras. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Olha aqui, ó. Isso era um retrato desses navegadores, eles traziam essas fotos, desenhavam como se dá. Olha aqui, ó. Chega o barco do colono, eles tacando as crianças para matar, enforcando mulheres, idosos. Era um verdadeiro massacre. O golpe final veio com a aliança entre os mundurucus e os portugueses no século XVIII. Os mundurucus, então, eles viram, não vamos resistir aos portugueses, vamos nos aliar aos portugueses. E os Mura pediram, então, a paz em 1786, no século XVIII. Mas, devido à agressão dos civilizados, voltaram a atacar e depredar a área do Rio Madeira. Olha que foto linda. Essa criança. Os mundurucuns foram um grupo de guerreiros cujo expansionismo encontrou obstáculo na penetração portuguesa na Amazônia. Abandonaram o território, recuando para o rio Canumã e Caruru, tributário do rio Tapajós.
Então, qual seria a saída desses indígenas? Eles iriam... Fica comigo. Eles iriam enfrentar os portugueses ou eles iriam fugir desses portugueses? Olha a imagem aí, essa imagem na tela de vocês, coloque na tela novamente. A imagem de guerreiros que tentam resistir. Hoje nós temos algumas terras indígenas, nós temos em torno de 21 terras indígenas demarcadas em Rondônia, que ainda é pouco para a quantidade de indígenas que nós temos aqui. Nós temos a terra Caxarari, Caritiana, Caripuna, Igarapé Ribeirão, Igarapé Laje, Pacás Novos, Sagarana, Rio Guaporé, Rio Negro, Acaia, temos a terra Uruauau, Rio Branco, a terra Massaco, a terra Rio Mequens, Causado Rio São Pedro, Rio Rio Tanaro, Rio Omeré, Tubarão Latundé, Igarapé Lourdes, a terra 7 de setembro, a terra Roosevelt e o Parque Aripuanã. 21 terras indígenas que abrigam esses povos que tentam resistir ao longo dessa história. Será que quantos não lutam hoje por demarcação de suas terras? Em 1872, havia no Rio Madeira um grupo de muras e no Rio Machado os parintintins. O Rio Preto pertence aos Iurá e Arara. O Rio Jamari era o território do Jacarapiranga, Urutucuru, Urupamanca. Na margem esquerda da Cachoeira do Macaco ficavam os Apamas e os Caripunas na Cachoeira de Morrinhos. E aí? Será que esses povos conseguiram resistir? Dessas 21 terras indígenas que ainda agora a gente falava, hoje nós temos em torno de 43 terras, entre as já demarcadas, que ainda estão em processo de demarcação aí, que lutam, e outras que estão lutando, outros povos que estão aí na luta constante. E essa luta por demarcação de terras indígenas, ela está sendo barrada pelo marco temporal também. Ainda tem a questão do marco temporal, que o marco temporal foi o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal julgou uma coisa, o Congresso Nacional aprovou outra, o Senado aprovou outra, o governo federal vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto, e hoje nós ainda estamos no imbróglio, no empecilho, se o marco temporal tem validade ou não tem validade. Que o marco temporal diz que terras só poderão ser demarcadas se os indígenas tiverem a partir da Constituição de 1988. E os indígenas que foram retirados de suas terras e colocados em outras terras indígenas, sem o consentimento, como foi no caso do SPI, no caso de processo de colonização do estado de Rondônia, pelo INCRA e outras políticas do governo federal. Como é que vão ficar esses povos? Olha aí, ó, essa moradia na tela de vocês. Essa moradia tradicional desses povos. 23 terras ainda, somente 20 são regularizadas e outras 23 não foram identificadas ainda. Então, nós temos aí uma luta pela demarcação dessas terras indígenas. Habitam essas terras cerca de 60 povos indígenas já contactados, alguns com poucos membros sobreviventes dos massacres, bem como vivem 15 povos em condições de isolamento e risco, os conhecidos povos isolados. Em Rondônia, nós ainda temos muitos povos isolados. Que vivem aqui, não, que não se trata de povos, mas nós temos povos isolados que vivem e que não tiveram ainda o contato com o homem branco. E eles tentam resistir ao seu isolamento. Nós temos aqui o descobrimento de larvas do Mato Grosso, Cuiabá, propiciou uma intensa migração de paulistas mineiros
goianos e outros que buscavam braços cativos indígenas para o trabalho nas minas. Então, começa um processo de escravização pelos sertanistas, que vão escravizar esses povos que estavam aqui e colocar ele dentro do sistema mercantilista. Olha esse Bororos aí na divisa do Mato Grosso com Rondônia. E a escravidão do indígena não era feita sem grande resistência dos mesmos. Índio não, vamos colocar indígenas aqui. O que causou transtorno foram os Paiaguás, Cabixi, Caiapó, povos que foram constantemente atacados. O comércio indígena, mesmo proibido, era praticado às vezes burlando-se as autoridades. Não se pode dizer que houve uma substituição da escravidão indígena pela africana. Sabe por quê? Porque são coisas que vão viver ainda paralelamente, vão estar sendo paralelamente convivendo aí. Mas resistência existe da luta desses povos que tentam se organizar. Da luta de Chai, quero fazer aqui uma homenagem na nossa aula a Chai, que hoje a Chai Suruí ela é reconhecida internacionalmente pela sua luta. A luta pela Cacique Valda, a luta por outras lideranças indígenas que estão aqui, porque aqui não era um vazio demográfico como se pensava. Você pensava que ia chegar em Rondônia era um vazio demográfico, então nós vamos fazer um processo de colonização e vamos abrir estradas e vamos... Infelizmente, essas estradas que traçaram as linhas telegráficas colocadas por Rondon, essas estradas elas trouxeram muita dizimação, muita doença a esses povos que estavam no meio dessas estradas que foram abertas. Tá? Então, pessoas como a Neidinha, a própria Chai, o próprio Almir Suruí, que são lideranças indígenas. O próprio documentário que agora mostrou a população indígena, a luta da população indígena para o mundo, documentário esse, chamado O Território que foi lá na TI dos Uruauá, na terra indígena Uruauá, e esse documentário, ele traz um pouco dessa luta, e agora, no Emmy, esse documentário, em 2024, recebe o prêmio maior. Concorre e recebe o prêmio maior, e foi um documentário premiado internacionalmente saindo daqui. Uma homenagem ao Índio do Buraco, que foi achado morto sem nós sabermos a qual etnia ele pertencia, mas que ele resistiu contra o contato desse homem branco. Uma homenagem aos povos que fazem o festival de troca de sementes. Uma homenagem aos povos que lutam contra o marco temporal dentro da marcha. E a homenagem a vocês, todos nossos alunos indígenas da mediação tecnológica.